Vamos lá. Boa tarde, eu sou o Kleber. Hoje é dia 18 de junho de 2020. Trabalho na Secretaria de Educação do EUSEB, mais especificamente no DAE, Departamento de Apoio ao Estudante. E a gente está fazendo alguns vídeos, algumas entrevistas. Hoje a gente vai fazer aqui uma conversa para falar sobre um assunto específico, que é o racismo. E eu convidei aqui, nós nos juntamos, melhor falando, o Maxiel Castro e o Antônio Fábio Bezerra Roque. Eu vou pedir para que eles se apresentem, para que a gente possa iniciar essa conversa. Pode arrochar, Fábio. Boa tarde, Kleber. Dizer que Boa tarde, Maxiel, né? Dizer que é Boa tarde, meu irmão. Assim, uma satisfação da gente estar fazendo esse encontro aqui, né? Sou o professor Fábio, trabalho na Secretaria de Educação, no Departamento de Apoio ao Estudante, certo? E estou aqui para colaborar, né, com essa atividade tão importante de hoje, ok? Boa tarde também. Eu também fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês um momento do meu dia, um momento da nossa tarde aqui, para debater sobre um assunto interessante que é o racismo. Meu nome é Maxiel Castro, faço parte do Departamento de Apoio ao Estudante, já atuo aí na área da criança e do adolescente tem um tempo, recentemente fui conselheiro tutelar e a gente vem sempre debatendo as questões de direito, especialmente relacionadas ao racismo, que é um tema de extrema relevância para o mundo e, obviamente, para nós também é algo que é importante debatermos e discutirmos. Bem, eu acho interessante a gente começar nosso debate. Eu trouxe algumas perguntas, elaborei algumas questões aqui para a gente poder conversar. Bem, a primeira é pedir para os dois, né? É uma questão para que os dois possam discorrer sobre ela. Se vocês já passaram por alguma situação, né, de discriminação racial e que vocês possam contar para a gente, para que a gente possa ver o exemplo disso. Sim, Kleber. Eu já passei, né? Uma vez eu estive numa loja, né, com a minha filha e quando adentrei a loja, estava lá escolhendo alguma, assim, eu percebi, né, assim, a vendedora, né, lá ela conversando com outra pessoa e eu senti assim aquela como se fosse realmente ela olhava para mim e falando, né? E eu cheguei até a falar para minha filha e queria ir lá, mas a minha filha pediu que eu não fosse, né? Então, assim, outra vez eu cheguei também em uma loja aqui no município e cheguei lá, a proprietária, não sei se era proprietária, se era vendedora, estava assim, na porta da loja e quando eu cheguei, eu percebi que ela até assustou um pouco, né? E eu estava só com ela, perguntei se tinha um produto que eu queria, e ela, assim, simplesmente fez só virar, disse, não, aqui não tem. E não deu atenção, né? Então, geralmente, a gente passa por essas situações. Eu também, Cleber, passei por algumas situações de estresse relacionado a isso, né? Já tive a oportunidade de passar por uma situação num shopping, esbarrei numa bolsa que estava lá na praça de alimentação da mesa lá, tive que explicar à mulher lá que eu não ia roubar, porque ela olhou com olhos de medo e comentou, né, que se assustou, enfim. Já tive que explicar por que meu carro era meu, porque não fazia sentido na cabeça da agente de segurança eu ter o carro, não entendi por quê, mas obviamente era relacionado a isso. E outras situações também, esse final de semana, fui comprar um peixe para o meu almoço, no restaurante tinham pessoas aguardando, assim como eu, fui no banheiro, a pessoa levantou a mão pedindo para eu atendê-la, e não foi um mero acaso, porque tinha outras pessoas circulando no restaurante, mas ela chamou a minha. É uma questão de que, na cabeça da pessoa, a profissão de serviço é relacionada à pessoa negra. Para quem não tem uma atenção voltada para esse tipo de debate, esse tipo de situação acaba passando despercebido, mas quando a gente começa a ler, a discutir, a ouvir mais sobre racismo, sobre essas questões que envolvem o debate racial, a gente começa a perceber situações do nosso dia a dia que aconteceram, que acontecem, e a gente tem que se posicionar em relação a isso
porque não acontecem à toa. É todo um resquício cultural que chega através do racismo para a gente, né? Eu vou fazer a pergunta também para os dois, sabe? Porque vocês trabalham direto ou indiretamente com a educação e, enfim, a gente agora está trabalhando diretamente e indiretamente com a educação. A gente vai às escolas, a gente trabalha com as famílias. Eu estou Com querendo saber certeza, com contato vocês direto. isso. Qual é o papel que a educação tem, né, nessa luta que a gente tem diária em relação a essa questão racismo? O que você acha, Fabinho? A educação, né, eu acho que ela é assim uma porta aberta para que a gente possa trabalhar essa questão já desde a infância, né? Porque as crianças ela não nasce preconceituosa, ela não nasce racista, né? E o que a gente vê assim na escola, né, na área da educação, quando a gente vai para a escola, a gente vê lá crianças negras, crianças brancas, e elas não fazem essa distinção, né? Não existe esse racismo Uhum. com ela. Então, a escola ela é o lugar onde ela cria esses valores, ela cria valores para que essas crianças possam não crescer racistas, né? Ela cria esses valores para que ela já vá sendo trabalhada, a criança vá sendo trabalhada nesse sentido de não crescer racista, de não crescer preconceituosa, de não crescer fazendo discriminação com os outros. Então, ela tem um papel fundamental, um papel muito importante, né? A educação é uma porta realmente aberta para que seja trabalhado nesse sentido. É interessante, Fábio, essa colocação, porque a gente já percebe que quando fala a palavra educação, a gente sempre leva para o lado da escola. O professor Mário Sérgio Cortella, eu não vou parafrasear, mas eu vou pegar o conceito. Ele coloca que nós temos duas posições, uma de escolarização e uma de educação. Escolarização feita no ambiente escolar, ensinar a ler português, ensinar a interpretar matemática e as demais ciências. E a gente tem o processo educacional, que envolve cultura, envolve costumes, envolve tudo aquilo que a gente convive no nosso dia a dia e que é levado para o ambiente escolar, mas que, em tese, deve ser desenvolvido dentro das nossas casas. Então, o que a gente tem? Um ambiente escolar que propicia a não discriminação, um ambiente escolar que propicia o cuidado um com o outro, mas que acolhe crianças e adolescentes que vêm de famílias que talvez nem sempre propiciem isso. E aí, dentro dessa mistura, há aí os conflitos culturais. Eu acho que a gente tem uma escolarização que permite-nos debater sobre racismo, temos uma escolarização que nos leva à conscientização dos meninos e meninas sobre isso. É uma mudança, uma transformação social que leva tempo. Você vê, há 500 anos, com a descoberta do Brasil, os negros foram escravizados por aqui. Logo da chegada já existia escravidão e o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura. Quando isso aconteceu, a gente passou mais quase 200 anos colocando o negro na posição secundária. Hoje, nós estamos tendo aqui um debate entre dois negros e a gente está vendo os negros em outras posições sociais que não as secundárias. Isso nos leva a entender que culturalmente estamos tendo uma transformação lenta e gradual, que deve continuar. E a resposta que a escolarização de hoje está querendo propor, ela vai ser vista daqui a muito tempo. Claro, é importante a gente debater, é importante a gente manter isso vivo, porque as questões raciais, elas acontecem no dia a dia. No Eusébio, Fábio, a gente tem, e Kleber, a educação de valores humanos, além dos projetos sociais que o DAI desenvolve, e na educação de valores humanos nós temos a cadeira que trata sobre a história negra e a cultura afro, né? E é importante esse tipo de política e de educação, de escolarização, porque a gente abre espaço para esse tipo de debate. Tem uma coisa que você está falando aí, eu vou tentar fazer aqui uma pergunta também para os dois, para a gente poder ver isso. E vou contar um fato. Eu já trabalhei em escolas particulares, né? Ensino médio, ensino fundamental. E as escolas particulares, elas normalmente elas lidam muito fortemente com a questão da meritocracia.
Assim, você só cresce se você merece crescer. E Ah, aí tem uma falha nesse sentido, sabe? Tem algumas coisas que a gente precisa rever nesse sentido aí. Onde é que está a oportunidade? Aí eu lanço, né? Porque nem todo mundo tem as oportunidades. Eu lanço a questão em relação a vocês. Tá? Assim, qual é o ponto de vista de vocês quanto às cotas? Como é que a gente pode trabalhar melhor ainda em relação às cotas? Como é que vocês veem as cotas para essa questão racial? Não só questão racial, mas de forma geral, de dar oportunidade. Eu vejo assim, Cleber, né? Como o Marcelo falou, o nosso país ele tem uma dívida social muito grande, né? Ele tem uma dívida social muito grande com as pessoas, não só com o negro, mas com os índios, com outras etnias, né? Nosso país ele tem essa dívida social. E a questão das cotas, ele vem abrir um espaço para que essas pessoas elas possam estar ali juntamente com os brancos, com as pessoas de classe social mais alta, né? Porque tiveram, às vezes hoje a gente vê a questão da escola pública competindo com a escola particular, né? Essa questão, sempre existe uma desigualdade, quando o filho do pobre, né, do agricultor, o filho do negro, que trabalha na agricultura, ele não tem condição de pagar um estudo, às vezes, mais qualidade para o seu filho, e ele coloca na escola pública, e quando vai para uma faculdade, né, para um curso superior, essa pessoa ele não vai estar realmente, muitas vezes, no mesmo nível que aquele outro que teve sempre escola particular, que teve, não vai estar no mesmo nível. Então, existe essa diferença. Então, essa questão das cotas é justamente, eu acho, assim, querendo, né, não que vá trazer, mas que ele possa ajudar a ele a se inserir naquele ambiente também, assim como os filhos dos que têm condição, os filhos das pessoas mais influentes, né? Então, acredito que seja isso. O Kleber falou, o Fábio falou uma questão importante, Kleber, que é a questão do endividamento social. Cultural e historicamente, nós temos um endividamento social para com o negro. É indiscutível essa questão. Quem discuta, mas é indiscutível. Não teve branco escravizado, né? Se teve negros escravizados, e depois que esses negros tiveram ali o benefício da liberdade com a Lei Áurea, eles foram marginalizados. Não teve essa questão do negro virou rico, milionário, teve acesso a direitos. Não, ele deixou de ser escravo escravo do senhor de escravo, mas passou a ser escravo social. Por que eu digo isso? Porque os salários pagos à época eram de alimento e moradia. Você teve um direcionamento dos negros para longe das cidades, e aí criou-se as favelas. Então, no curso da história, nós temos o negro colocado como um ser marginal, à margem. E aí, essa colocação do negro à margem leva ao endividamento social, que não só o Brasil, mas como outros países também têm, para com o negro. O que as políticas de cotas raciais, como as demais outras políticas, tentam fazer é que elas estão aí tentando tapar um buraco histórico. Elas têm que acabar, é fato, mas elas devem acabar quando, de fato, o país conseguir dar a mim o direito que deu ao filho do deputado. Enquanto o país não conseguir dar uma educação de qualidade, não conseguir dar um acesso cultural de qualidade, não conseguir dar um acesso de vida de qualidade para o negro e para o branco, não dá para falar em final de cota em relação a universidades ou para qualquer outras questões. Só um comentário simples, Kleber. Eu vou te perguntar, dentre esses nossos atendimentos, entre vais e vindas aí da nossa atividade de trabalho, você vai ao cinema, você vai ao supermercado, você faz atividades de casa. O que é que isso tem a ver com a minha pergunta? Me diga quantas vezes você encontrou no cinema,
os alunos da escola pública? É bem difícil, né? Bem difícil de encontrar, né? A gente não vê, mas o cinema, salvo engano, é uma das formas de manifestação cultural. É uma das formas de acesso cultural. Eu e você debatemos sobre diversos momentos da nossa vida, tendo como guia alguns filmes, histórias que a gente viu e por aí vai. São despertares. O que é que isso significa para com as cotas raciais, por exemplo? Você não tem meninos e meninas tendo acesso à Alice do País das Maravilhas, nem na modalidade cinema e nem na modalidade livro. Como é que esse menino vai saber para onde ele quer ir se qualquer caminho serve para ele? É essa questão onde a meritocracia bate. Porque não dá para ter meritocracia quando eu começo a subir de escada e o cara está subindo de elevador a partir do quinto andar. Eu tenho uma questão em relação a isso, sabe, Maxiel? Porque aí tem para que isso mude, eu fico pensando muito numa questão fundamental, que é o lugar de fala. E quem fala, quem tem o poder da fala. Sabe assim, vocês dois foram chamados, a gente está reunido aqui, porque vocês dois são pessoas que têm origem negra, se não for só negra, mas indígena também, porque está aí uma outra questão importante no Brasil, né? Eu digo, nessa região do Eusébio, a gente tem nomes indígenas, Tapuio, Timbu, Tupuiu, né? São nomes indígenas. A gente também tem essa questão, né? Não é só negro, é índio também. Aí, assim, eu vou fazer um questionamento para vocês agora com esse ponto de vista, sabe? Vocês são professores, vocês são pessoas, você está trabalhando, você está estudando direito, né? Vai se formar com isso, vai trabalhar com isso, quer dizer, vai dar caminho na sua carreira nesse sentido. Quer dizer, qual é o valor de a gente ter pessoas em altos cargos, né? Pessoas negras, índios, mulheres em altos cargos, né? Para ter a voz da pessoa se defendendo, colocando o seu poder no lugar que precisa ser colocado. Não só reivindicando para que outros decidam, mas qual é o importante de a pessoa estar lá fazendo isso? O que você acha, Fabinho? Bem, eu acho assim, fundamental a importância, né? Como agora, um pouco nós tivemos o presidente, né? O presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, e, assim, isso faz com que a sociedade em si, ela possa ter mais, assim, um espelho, né? Ora, fulano é negro e conseguiu chegar lá, né? E ele agora tem a oportunidade de mudar a história, né? A gente vê que muitas vezes na história, na história, quem teve à frente de cargos políticos sempre foram os brancos, né? E a gente vê um presidente negro, vê um índio assumindo uma posição de destaque, para a gente isso está vendo aos poucos, está vendo essa mudança, né? Que tá, aos poucos as coisas estão mudando, mas que ainda precisa muitos avanços, né? Precisa muitos avanços, e essas pessoas que estão lá representando, cabe também a eles a fazer assim, olhar, né? Já que eles estão tendo essa oportunidade, olhar, fazer políticas que possam trazer com que outras pessoas também venham ser destaque como eles. Essa pergunta sobre o posicionamento social, Kleber, é muito importante, porque ela diz claramente para mim, e aí, a gente debate, a gente fala sobre, e para onde vai isso, né? O que isso significa? Você for olhar hoje no site da Câmara dos Deputados Federais de um país que tem origem indígena, que tem uma população negra em sua maioria, você tem um total de 1 deputado indígena. Eu disse 1. Tem um único deputado de origem indígena assumido, né? Defendendo causas indígenas. E, caraca, nós estamos no país que tem o pulmão do mundo, que tem populações indígenas vivas, e nós não temos essa representatividade. O que é que isso significa? Para além da possibilidade de decidir, para além da possibilidade de debater em outro nível sobre essa questão, tem ainda a questão de
sonhar. Quando eu visualizo um negro com Barack Obama na presidência dos Estados Unidos, a maior potência mundial, quando eu visualizo um negro sendo deputado federal, quando eu visualizo um negro sendo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, como o Joaquim Barbosa um dia foi, quando eu visualizo negros ocupando lugares de importância social, eu, negro, começo a despertar em mim a minha capacidade de dizer é possível. Por mais que digam para mim que não é, é possível. É aí onde a criança que sonha em ser jogador de futebol, porque um dia eu ouvi falar do Pelé, que é um homem negro histórico, ele se visualiza sendo jogador de futebol também. Porque ele entende que aquele lugar é possível. A questão do posicionamento, para além da questão da discussão, ela está ligada à capacidade de sonhar, à capacidade de dizer que é possível para você também. Do meu ponto de vista, essa questão do posicionamento tem muito a ver com isso. Se eu for visualizar pessoas que ocupam esses cargos, Maria Júlia Coutinho, quando assumiu a bancada do Jornal Nacional, foi bastante criticada quando foi para o Jornal Nacional. Depois assumiu o jornal, hoje continuou sendo criticada. Mas hoje é referência para outros jornalistas e para outras meninas e meninos que assistem TV com o pai e dizem, olha, eu quero ser igual aquela mulher que está ali na TV. É você ser representado. Existe um documentário, Fábio, chamado Vista Minha Pele. É um documentário de 27 minutos que tem no YouTube. E ele traduz isso que eu estou dizendo de forma muito clara. Então, ele conta a história de uma mina branca que quer ser Miss da escola de uma sociedade negra. Eu não sei se vocês conhecem a sociedade negra, mas talvez a nossa seja, com mais de 60% da população sendo, né? Eu conheço esse filminho. É muito interessante. Esse filminho é muito bom. Muito bom esse filme. Eu estou querendo reverter agora a situação, sabe? Porque a gente está num momento histórico do nosso país, num governo, né, politicamente, que não está facilitando muito as questões raciais, né? É tanto que aí eu estou querendo saber justamente em relação a esse governo e em relação, por exemplo, à opinião, né, a opinião de vocês sobre o presidente da Fundação Palmares, o jornalista Sérgio Nascimento de Camargo, em relação ao movimento negro contra o racismo no Brasil, né? Ele essa semana passada, ele fez um vídeo falando, né, assim, horrores sobre o movimento negro, sabe assim? Eu estou querendo nessas duas questões, nesse governo, né, e em relação à questão específica desse governo, que é em relação a esse presidente da Fundação Palmares. O que vocês acham sobre isso? Dessa vez eu queria iniciar, Fábio, com o seguinte posicionamento. A gente tem o negro tem, por uma questão histórica, um posicionamento passivista. Fomos escravizados em passividade, algumas revoltas, mas em passividade. Marginalizados em passividade. Colocado em segundo plano na sociedade, com atividades braçais, em passividade. Tem uma mania feia de aceitar as coisas como elas são e vivendo com isso. E aí, quando chega esse tipo de cidadão e coloca posicionamentos pessoais, colocando a experiência pessoal dele como uma experiência coletiva e colocando as suas vivências acima do cargo que ocupa, nós não podemos ser tão passivistas assim. Se nós temos possibilidade de fala, que falemos. É importante saber que o negro, ele tem um contexto histórico de violação de direitos, tem um contexto histórico de colocação de segundo plano. E aí, quando a gente começa a se posicionar, quando a comunidade negra, não é o Max, a comunidade negra começa a se posicionar, pessoas que tiveram sempre acima vão naturalmente se incomodar com isso e usar o seu posicionamento, sua experiência pessoal, para diminuir esses posicionamentos. E é o que acontece com o citado secretário. Ele tenta diminuir a força de movimentos que tem relevância, porque a força desses movimentos afeta diretamente a ele, que é o que acontece, infelizmente, também com o atual governo federal. Uma diminuição da força, seja através de corte de recursos, seja através de
de ridicularização das falas, é uma questão de uso das forças que tem para diminuir o outro. E aí é onde vem a pergunta anterior sobre o lugar de fala. Se fosse um negro no lugar de fala que hoje pertence a ele, a tomada seria diferente. Nós teríamos um debate, talvez, pró atividades raciais, né? Para mim, esse cidadão, ele não faz jus ao cargo que ele ocupa. Estou trabalhando, não posso mexer Ele agora. está lá para defender uma instituição, para representar uma instituição muito séria que foi criada à custa de muitas lutas, né? De muitas lutas de pessoas que vinham lutando para ter os seus direitos conquistados e hoje assume um cidadão que dá contravalores àquilo que realmente era para ser mais valorizado, para ser. Então, ele está dando contravalores. Então, eu acho que ele não faz jus ao cargo que está ocupando. Né? Certo? Eu tenho uma questão, sabe? Porque eu penso que situações como essa são situações de uma ignorância do tamanho que a gente não sabe nem dar um nome, sabe? É ignorância pura. Aí eu vou ler aqui para vocês um pequeno trecho de um artigo postado pelo site da Câmara dos Deputados. Diz assim: além da precariedade do sistema carcerário, as políticas de encarceramento e aumento de pena se voltam, via de regra, contra a população negra e pobre. Entre os presos, 61,7% são pretos ou pardos. Vale lembrar que 53,63% da população brasileira tem essa característica. Os brancos, inversamente, são 37,22% dos presos, enquanto são 45,48% da população em geral. E ainda, de acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, em 2014, 75% dos encarcerados têm até o ensino fundamental completo, um indicador de baixa renda. Aí eu pergunto a vocês, o que vocês podem me dizer com relação a isso, né? A questão dessas informações que estão colocadas, porque o que eu estava falando em relação àquele cidadão anteriormente, existem outras questões mais, mas tem uma ignorância muito forte colocada sobre ele. Fábio? Pode começar, Fábio? Aí, nessa questão aí, Cleber, o que a gente vê, né, como a questão do negro, a maior população carcerária ser negra, né, a gente vê muitas vezes que o próprio, a discriminação em si, né, a discriminação em si, porque o que acontece? Às vezes as pessoas, os negros, eles pode até ser inocente, mas por ser negro estão lá presos, estão lá pagando, porque muitas vezes eles e até não tiveram a mesma oportunidade que muitos têm, né? Então essa questão em si é uma questão que dura assim se a gente for analisar, a gente vê uma total, como é que diz, uma disparidade grande, né? Nessa questão do negro ainda ser aquele que mais o que mais sofre, o que mais que está preso, que está pagando por tudo. Então, acredito que essa questão da desigualdade social mesmo, né? Da falta de credibilidade nas pessoas, que não se investe nessas pessoas. Então, acredito nisso. Eu vejo, Kleber, esses números e esse tipo de noticiamento, eu vejo como resultado. O número da população carcerária, em sua maioria negra, num país que tem a maioria negra, é um resultado. Resultado volto a repetir, contexto histórico sociocultural. Nós temos uma população negra que foi marginalizada, que foi escravizada e que é colocada como um segundo plano na sociedade. E aí isso leva ao cometimento de crimes. Isso leva
a questões de baixas oportunidades. E mais, quando você vai pegar a legislação brasileira, em algumas legislações, por exemplo, o tráfico de drogas, o artigo 33 da lei de tráfico de drogas, ela trata sobre todos os 14 verbos que envolvem a questão da droga. Porém, nele está escrito lá uso, venda, distribuição, tráfico, enfim, e aí coloca quantidades e por aí vai, nessa lei específica. A lei trata especificamente da questão da droga, questão das drogas ilícitas. Quando ela trata especificamente disso, ela coloca maior número de condutas a pessoas que têm posições sociais menores. Raramente ou quase nunca, a gente vê uma situação de busca e apreensão num grande traficante que mora no bairro nobre. Você vê inúmeras incursões policiais em pequenos traficantes, traficantes que atuam ali na periferia. O que isso leva? Ao maior número de encarceramento de negros devido ao posicionamento social que eles ocupam, e aquele cara que movimenta o tráfico internacional continua solto. E aí ele continua fazendo os seus traficantes lá, os seus pequenos traficantes, e continua na lucratividade. Essa posição, esse resultado de negros sendo a maior parte da população carcerária, uma das questões que leva a esse resultado é justamente isso. É a gente ter um policiamento que se preocupa mais com a marginalização do que com as pessoas que movimentam efetivamente o tráfico. Você tem toda uma questão legislativa que leva a avaliar condutas mais de um lado da população que do outro, e aí isso tudo vai gerando o resultado de você ter mais negros dentro do encarceramento. Isso é toda uma tônica social que leva a isso. Bem, amigos, eu vou fazer uma derradeira pergunta para vocês e vou pedir para vocês fazerem um encerramento aí, porque o tempo da gente já está aqui bem próximo, e que é o seguinte: eu estou querendo saber, como eu falei, né, vocês respondem a pergunta e, consequentemente, façam a conclusão de vocês, por favor. A questão é o seguinte: eu estou querendo saber como é que está a luta contra o racismo no Eusébio, né? E, por favor, coloquem as considerações finais de vocês. Fabinho? Assim, no Eusébio, né, a gente não vê assim, muitos movimentos fora da educação. A gente não vê assim, muitos movimentos, né, nessa questão da luta assim, o que se trabalha realmente é a educação, mas a gente não vê uma outra instituição assim voltando para essa luta, né? Geralmente eu não tenho esse conhecimento, eu não sei se o Maxwell pode afirmar, mas assim, o que eu vejo, o trabalho realmente na maioria das vezes, dentro mesmo do sistema educacional, né, do sistema educacional do município. Os projetos que são trabalhados, eu não tenho outro conhecimento assim, de outras instituições que trabalham isso aí, né? E quero dizer que, assim, para mim foi muito, muito bom estar participando desse momento, certo? Estar participando desse momento com vocês aqui, esse debate faz com que a gente possa também estar buscar mais informações, né? Mais informações sobre isso e se policiar realmente, né? Dessa questão que a gente sabe que hoje a questão do racismo ela existe, né? Às vezes nas próprias palavras, né? Nas próprias palavras que as pessoas usam, né? Palavras que a gente achava que até certo ponto eram palavras normais, mas hoje a gente vê que são palavras que realmente denigrem a imagem das pessoas, né? A palavra denigrir, né? Essa palavra realmente vem
que tirar das pessoas, denegrir tornar uma coisa ruim, né? Então, a gente vê que isso a gente pode estar combatendo no nosso dia a dia, a gente pode estar alertando outras pessoas para essa questão, a gente pode já estar conversando com nossos alunos, com nossos filhos, dessa questão do racismo. Então, esse momento foi muito oportuno, né, para que a gente possa realmente abrir um espaço maior para que outras pessoas também possam até se manifestar, até ver, até procurar e também estar aí nessa luta. Né? Isso é 1 minuto por causa do tempo da gente. Com certeza. Agora eu vou correr aqui para falar minha... A gente vê, Fábio e Kleber, uma segmentação desse debate sobre o negro. Na Secretaria de Educação, inclusive, citei uma das políticas existentes, que é a questão da própria matéria de cadeira regular do ensino fundamental, que é a Educação de Valores Humanos, que debate sobre a questão histórico-cultural do negro. Nós temos na Secretaria de Culturas algumas atividades voltadas para isso. Nós temos na Secretaria de Desenvolvimento Social, o CREAS, que trabalha com essa questão da aceitação, mas são coisas segmentadas. Tem sociais que a gente desenvolve no DAI, atendimento relacionado a negros. Nós temos o próprio NUCA, que debate sobre isso em momentos oportunos. Mas o que existe é uma segmentação do debate, uma coisa que, como o Fábio colocou, não tem uma constância. Nós não temos um plano de enfrentamento ao racismo, por exemplo. E algo que seria interessante a gente pensar como uma política pública intersetorial. Eu acho que é uma resposta que nós podemos dar ao longo do tempo, mas que vai demorar um pouco para a gente pensar nisso como uma política pública geral. Não existe um movimento que eu conheça também, Fábio, próprio do negro como uma instituição fora do governo, né? Uma instituição da sociedade civil que debata sobre isso, e eu nunca vi ninguém se interessando por isso, nem mesmo eu debater diretamente isso. Eu coloco sempre questões gerais. Mas acho que é importante a gente debater sobre isso, inclusive no nosso departamento, de repente a gente criar um projeto, um trabalho efetivamente somente sobre isso. Eu acho que é importante a gente debater assuntos como esse, que pessoas consigam ver esse tipo de vídeo e consigam aí buscar outras fontes de informação sobre o tema. É importante a gente conversar sobre, e nós três vamos levar aí a proposta para a nossa gestão sobre a criação de um projeto ou de algo que seja de continuidade em relação ao debate e à valorização do negro. Fico muito feliz em poder participar desse tipo de debate e agradeço demais a cada um de vocês aí pelas colocações e um forte abraço. Grato, então. Eu sou grato, Maxiel, sou grato, Fabinho. Puxa, muito legal conversar sobre esse assunto. Ele precisa ser muito falado. Precisa ser muito falado porque ele não é tão disseminado à medida que ele precisa ser. Tá? O Fabinho estava falando sobre uma palavra, eu pensei muito na palavra mulata, né? Que é uma palavra tão comum, mas mulata vem de mula. Né? Mulata é a mulher que carrega peso. Tá? Então, assim, a gente precisa saber essas coisas. É informação, é formação, porque uma coisa leva a outra. Então, muito obrigado, pessoal, e a gente vai continuar com isso aqui para a gente conversar mais e ter mais informação. Valeu, Fabinho, valeu, Maxiel. Tchau para todo mundo. Abraço. Abraço.